Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no site professorazevedo.com.br, continuando a nossa série de aulas referente ao curso para atender NR número 23, a formação da Brigada de Incêndio para atender NR 23 no combate ao princípio de incêndio. O que você deve ter aí na sua empresa? Pessoas treinadas, que são os brigadistas, equipamentos de combate a incêndio, extintores, são os extintores. Além disso, sinalização e saídas de emergências e também procedimentos. Então, esses itens são fundamentais para atender a NR 23 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR bem curtinha, mas traz informações, olha, muito importante para a segurança do seu patrimônio, a segurança do seu funcionário, segurança dos trabalhadores, segurança de visitantes. Então, tudo isso está englobado aqui dentro da NR 23, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, uma norma federal que você deve praticar, colocar em prática, atender ela aí na íntegra. Você deve ter todos esses itens que a gente falou para você. Vamos aqui na nossa tela, métodos de extinção do fogo. Métodos de extinção do fogo. Resfriamento. Quando se retira o calor, é um dos métodos mais eficientes de extinção do incêndio. Ou seja, quando baixamos a temperatura do combustível até o ponto em que não existam mais condições de desprendimento de gases ou vapores quentes. A água, largamente usada no combate a incêndio, é um dos mais eficientes agentes que vai refrigerar ali a questão do incêndio. Então é fundamental. Isolamento. Quando se retira um material combustível que poderia ser atingido pelo fogo, evitando a sua propagação para outras áreas. E também o abafamento. Quando se retira o comburente, o oxigênio, abaixando os níveis de oxigenação da combustão. O oxigênio é encontrado na atmosfera na proporção de 21%, quando se está no percentual é limitada, reduzida a 8%, o fogo deixa de existir. Então, são fundamentais. Mas como que você deve fazer isso, pessoal? É no princípio de combate a incêndio, com o equipamento que você tem, que aqui a gente está falando de extintor. Princípio de combate a incêndio, extintor. É isso que você deve ter aí dentro da sua cabeça, dentro da sua empresa. Preste muita atenção no que a gente está falando, que é princípio de combate a incêndio. Extintores de incêndio, vamos falar também um pouquinho aqui para o aluno da Azevedo, que vem fazendo o curso e acompanhando todas as nossas aulas aqui no site professorazevedo.com.br e também uma série de vídeos lá no nosso canal do YouTube, também lá no Facebook. Extintores de incêndio são aparelhos que contêm os agentes extintores de incêndio, ou seja, certas substâncias químicas sólidas, líquidas ou gasosas, utilizadas na extinção de um incêndio. Eles podem ser aparelhos portáteis, de utilização imediata, como extintores, conjuntos hidráulicos, que são os hidrantes. Não é aqui o nosso caso, né, pessoal? A gente está falando do extintor de incêndio. Ou dispositivos especiais, como sprinklers e sistemas fixos também de CO2. Os extintores devem estar em local visível, bem localizado, desobstruídos, livres de qualquer obstáculo que possa dificultar o acesso até eles e sinalizados para melhorar visualização caso não estejam visíveis. Então é importante ele estar nessa sequência que a gente falou. Os extintores devem estar visíveis, bem localizados, desobstruídos, livres de qualquer situação que possa impedir que a gente tenha acesso a esse extintor e sinalizados também para uma ótima visualização. Extintores de incêndio portáteis são os aparelhos de mais fácil e rápida utilização para o princípio de incêndio. Existem vários tipos, vejamos aqui os mais comuns. Você que está me acompanhando aqui no nosso site Professor Azevedo, aqui na nossa sala de aula virtual, a gente está falando para você referente à NR 23 e um pouquinho aqui referente aos extintores de incêndio. Vamos passar aqui para o aluno o extintor de água pressurizada. Age por resfriamento, é indicado para incêndios de classe A por não penetrar nas profundidades do material. Então, é indicado para incêndios de classe A por penetrar nas profundidades do material. Resfriando não pode ser utilizado em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos.
Tem a desvantagem, em alguns casos, de danificar o material que atinge. Neste extintor, a água é acondicionada em cilindro metálico, o qual possui um gatilho para o controle do jato, bem como um dispositivo para dirigi-lo e também um manômetro, que indica a pressão que se encontra o líquido no seu interior. Deve ser inspecionado a cada 6 meses, inspeção que consiste na verificação da pressão lá do manômetro, aquele reloginho que você vai ver no extintor, o manômetro, e a gente sempre recomenda sinal verde, ponteirinho no sinal verde, pessoal. E utilizou, já manda para recarga. Outro item importante também que você deve verificar, a validade e também ali o lacre do extintor. O modo de usar, vamos falar aqui para o aluno da Azevedo de todo o Brasil, o modo de usar. Ele deve ser, leve, né? Leve sempre o extintor ao local do fogo. Então, princípio de incêndio, você vai conseguir pegar o extintor e levar ao local do fogo. Colocar também esse extintor a uma distância segura do fogo. Retirar a trava de segurança, apertar a alavanca e empunhar a mangueira. Dirigir também o jato para a base das chamas. Caso queira estancar o jato, basta soltar a alavanca. Outro extintor aqui que a gente vai conversar também com o aluno da Azevedo é o extintor de pó químico. Você que está acompanhando aqui as nossas aulas, estamos falando um pouquinho para você a respeito dos extintores. Extintor de pó químico seco, age por abafamento. Sua ação consiste na formação de uma nuvem sobre a superfície em chamas, reduzindo o percentual de oxigênio disponível. Pode ser utilizado nas 3 classes de incêndio, embora seja mais eficiente nas classes B e classe C. É corrosivo, danificando o material que o atinge, não devendo ser empregados em aparelhos elétricos delicados, relés, filamentos, centrais telefônicas, computadores e outros. É tóxico, devendo ser evitados os canais usar ele em locais fechados. Esse extintor pode ser de pressão injetada ou extintor de pó pressurizado internamente. Modo de usar: leve o extintor ao local do fogo. Se o extintor for de tipo pressurizado, retire o pino de segurança, e se for do tipo de pressão injetada, destrave a válvula da garrafa externa. Isso daqui a gente encontra ainda em alguns locais do Brasil, segurando a mangueira ou com válvula acionada para evitar um entupimento de um possível acidente. Mas o mais tradicional é o de pressão injetada. O mais mesmo, pessoal, é a questão ali, que o pó químico está já pressurizado dentro do extintor. Esse daí é o mais tradicional, esse daqui é o regra geral, o pó químico pressurizado dentro do cilindro. Esse daqui é o mais utilizado quase em todo o Brasil. Dificilmente a gente encontra esse que você tem ali um cilindro, que você tem que abrir uma válvula. Esse daqui a gente ainda vê ainda, mas é muito difícil. Mas esse de que o pó químico é pressurizado dentro do cilindro, esse daqui é regra geral, é o que mais a gente vê. Aperte o gatilho e dirija o pó procurando cobrir o fogo, principalmente se for da classe B. O outro extintor também que a gente encontra bastante e deveria encontrar mais, que é um extintor muito bom, que é o extintor de CO2. Não se encontra mais devido ao preço dele, né? Devido ao preço. Extintor de CO2 age por abafamento, expelindo o CO2, reduzindo a concentração de oxigênio do ar. O CO2 é mais pesado que o ar, por isso desce sobre as chamas. É inodoro, incolor e não conduz eletricidade. É especialmente indicado em incêndios de classe C e B, podendo ainda ser usado na classe A como ação positiva. Tem a vantagem de nunca danificar o material que atinge, podendo ser empregado em aparelhos delicados como relé, filamentos, centrais telefônicas, computadores e outros, sem danificá-los. O extintor de CO2 não deve ser usado em materiais leves e soltos, pois seu sopro é muito forte. Poderá espalhar o material e também se for em chamas, né? Facilitando a propagação das mesas. Também não deve ser instalado em ambientes onde a temperatura possa atingir mais de 50 graus, pois a sua válvula de segurança poderá romper, permitindo a saída do CO2. Legal, né, pessoal? Você que está acompanhando aqui as nossas aulas, a gente está falando aqui um pouquinho para você a respeito dos extintores. Vamos lá, como que é a utilização de um extintor de CO2?
Retirar o pino de segurança, quebrando o arame e também o selo do lacre. Retire o esguicho difusor do seu suporte, empunhando com uma das mãos na manopla. Com o extintor na posição, acione a válvula e com a outra mão dirija o jato para a base do fogo, movimentando o difusor. Observe-se as imagens dos extintores ilustrativas que você tem lá no seu extintor, você vai ter ali um rótulo que é importante você estar observando também. Pessoal, a gente está conversando aqui com o aluno da Azevedo referente ao princípio de combate a incêndio. Passei aqui para você uma aula aqui referente aos extintores que você deve ter aí na sua empresa. Extintor de CO2, extintor de pó químico e extintor de água. Importantíssimo, a NR 23 do Ministério do Trabalho e Emprego pede para o empregador ter pessoas treinadas para manusear esses extintores. Está lá dentro da norma. Outro item importante também que a norma fala, referente à brigada de incêndio, referente aos extintores, referente às saídas de emergência e também a procedimentos. Pessoal, você que está me acompanhando aqui no nosso site, Professor Azevedo, aqui na nossa sala de aula virtual, já já a gente volta com mais uma aula exclusiva para você, para atender NR número 23. Por quê? Com a segurança do trabalho não se brinca. Cursos online, de forma rápida, fácil e sem burocracia, só com Azevedo Consultoria.